Então, vamos seguir, né? O evento, ao vivo está funcionando aí direitinho, tá? A próxima palestrante está aí certinho, para a gente começar. A próxima palestrante é a professora Maria Lúcia de Bustamante Simas, que é a coordenadora deste evento, tá, gente? Ela, por problemas de saúde, ela teve, não pôde vir, tá hospitalizada, estou esperando essa questão do quarto, está tudo bem. Estive para essa semana, né, também, mas realmente ela não pôde, né, estar aqui presencialmente. Agora, entendo, gente, só presencialmente mesmo, porque ela está fazendo tudo o tempo todo, toda hora. Ela sabe tudo que está acontecendo aqui, porque ela é bem cuidada desse mesmo. Então, deixa eu só falar um pouquinho da professora Maria Lúcia Simas, que é doutora em psicologia pela Queen's University Kingston, é professora titular do Departamento de Psicologia daqui da Universidade Federal do Grupo. Em 2002, ela focou os estudos no sentido de desenvolver uma bateria de testes sensório-perceptivos para avaliar sintomas psicóticos. Ela é vice-coordenadora do projeto de extensão de intervenções psicológicas com familiares e pacientes em primeiro episódio psicótico e a coordenadora aqui do nosso segundo Fórum Nacional de Pesquisa Feminina. Então, vou passar para a professora Maria Lúcia falar sobre tratamento medicamentoso para sintomas sensoriais, é opção para a prevenção da psicose. É a fala dela, Maria Lúcia, fica à vontade. Bom dia. Tudo boa tarde. Boa tarde a todos. Eu gostaria de explicar, eu vou falar em português, mas eu coloquei os meus slides em inglês, porque nós temos convidados estrangeiros, certo? Então, vou aqui compartilhar a tela. Bom, eu vou aproveitar e comentar que essa apresentação, ela, primeiro, é muito, levando em consideração a apresentação do professor Hari, muito interessante, mas a apresentação que eu vou estar fazendo o trabalho é de uma pessoa que tem esquizofrenia e que, então, tem um ponto de vista que é particular e, até certo ponto, privilegiado, certo? Então, pode passar o segundo slide, por favor. Então, a apresentação é basicamente, se nós começamos um tratamento de baixa dosagem de antipsicótico para sintomas sensoriais, se isso é uma opção para prevenir a psicose. Pode passar para o próximo. Então, quando a gente vê a definição da esquizofrenia, da psicose, na verdade, principalmente a esquizofrenia definida pela presença da psicose, e a psicose não é caracterizada como uma definição simples, ela é um conjunto de sintomas. E nesses conjuntos de sintomas, os primeiros sintomas são chamados de alucinação e delírio. E, inclusive, aparece mais tarde, fala desorganizada e a cognição disfuncional. Pode passar para a próxima. Então, como é que a psicose é detectada? O problema é que a psicose é detectada já com testes que já estão detectando a falha da cognição. Pode passar para o próximo. Então, o que é usado? O Brazilian Clinical Global Impression, a impressão global de clínica, a escala psiquiátrica breve, que é
inglesa. Pode voltar? A escala de sintomas positivos e negativos saiu da configuração. E, mais recentemente, uma escala para detectar o início da psicose. Também são feitos testes cognitivos, mas veja, todo o conjunto de teste para um paciente que chega numa situação do ambulatório psiquiátrico, já está em mau funcionamento a cognição. Vamos para o próximo slide. Então, contrário a esse ponto de vista, o que foi observado no processo de entrar em psicose é que antes de se entrar em psicose, se tem alterações sensoriais muito marcantes, certo? Então, há uma grande variação na sensibilidade, um grande aumento de sensibilidade, pouca sensibilidade para algumas coisas e uma hipersensibilidade, principalmente na visão e na audição. E, inclusive, assistimos externos ao organismo e internos ao organismo. Pode passar para o próximo. Então, se uma vez que está definido, já está visto na literatura repetidamente, que ter episódios psicóticos recorrentes é um grande prejuízo, como o professor Ari e todos têm falado, é um grande prejuízo para o córtex. A ideia dos testes que eu vou estar apresentando é justamente preservar a cognição já no primeiro surto ou logo após o primeiro surto, para impedir qualquer recaída, certo? Então, nesse sentido, a proposta é que esses testes sejam usados de uma maneira muito básica no SUS, para serem usados em qualquer ambulatório de psicologia ou de psiquiatria, onde o paciente vai buscar algum auxílio. O paciente detecta que ele não está funcional, muito antes da cognição ser afetada, fortemente afetada. Vamos passar para o próximo. Então, os testes que nós fizemos que foram desenvolvidos a partir de observações no processo de entrar e sair de surto, de episódios psicóticos. Pode passar. O primeiro teste, que a gente chama teste pictorial de tamanho, é um teste onde nós apresentamos. Atualmente, foi feito com várias imagens. Atualmente é feito com imagens que são fotografias ou simetrias verticais ou horizontais, fotografias de cena rural, certo? Em que o paciente vai lá e circula a primeira figura que ele vê. Nós não estamos interessados na natureza da figura que ele vê. Nós estamos interessados no tamanho, no diâmetro do círculo que o paciente faz. Pode passar ao próximo. E nós temos aqui um exemplo das paisagens, e vocês veem que, nesse caso, que é de um grupo controle, tem círculos muito pequenininhos, feitos com pilô preto, em volta de algumas figuras. Tá? Eu vou apontando aqui com a seta algumas, espero que vocês estejam conseguindo ver. Pequenas. Pode passar o próximo. Agora, nós temos aqui o exemplo de uma pessoa, um paciente com esquizofrenia, num CAPS, circulando as mesmas figuras. Vocês vejam que o círculo, o diâmetro do que é circulado é muito maior em tamanho. Vamos passar para o próximo. Então, agora, o outro teste é um teste de audição, certo? Da onde nasceu esse teste de audição?
Esse teste de audição nasceu de uma situação muito peculiar. Eu me encontrava em remissão surto quando cheguei aqui em Recife e morei numa região lá em Boa Viagem que passavam mais de 50 ônibus por dia. A Avenida Conselheiro Aguiar era mão dupla, tinha a Rua do Castelinho, passavam certamente uns 100 ônibus lá por dia. E o que aconteceu é que tinha um ônibus que eu não suportava o barulho de ouvir. E esse ônibus que eu não suportava o barulho de ouvir, um dia meu marido anotou o número do teto do ônibus e esperou reclamar novamente. E quando eu reclamei novamente, e todas as vezes que eu reclamei novamente, o número do ônibus era o mesmo. Eu tomei esse barulho, esse ruído, como um indicador, possivelmente, relacionado a algum estado prodrômico, algum estado de psicose. Pode passar, aí pode apertar o de cima para mostrar o tipo de ruído. Não saiu o som, tá bom. Passa para o próximo. Depois a gente apresenta o som. Então, o teste é projetado com 16 sons principais. Nós usamos 20, mas 16 sons principais, onde é perguntado ao paciente o nível de desconforto dele, ouvindo aquele som ou qualquer parte do som. Então, ele assinala, numa escala de 10 centímetros, nada ruim ou muito ruim, certo? Sendo que o valor máximo é 10. Pode passar o próximo. Então, aqui está um perfil do espectro dos sons que são apresentados, e à direita um exemplo do bloquinho onde a pessoa vai responder. Pode passar o próximo. Aqui agora são resultados da pesquisa, tá? Então, o que nós temos aqui? No teste, à esquerda, estão os testes visuais, do teste de tamanho pictorial. E à direita está o nível de desconforto. Essa primeira figura mostra, a parte de cima, a diferença entre o grupo de esquizofrenia, à esquerda, e do grupo controle. A diferença é significante. No caso do desconforto sonoro, também a diferença é significante, e também é entre os dois grupos. Mas quando a gente olha a curva ROC, o que é a curva ROC? A curva ROC nos diz quão bom aquele teste é para distinguir os dois grupos, quão sensível e quão específico ele é para distinguir o grupo experimental do grupo controle. E quanto mais perfeito o triângulo que a gente vê, como esse que eu estou mostrando aqui à esquerda, embaixo, ele é a melhor distinção que o teste pode fazer, quase perfeita. E vocês vejam que, no caso da esquizofrenia, o triângulo da curva ROC aparece quase perfeito para a visão, mas ele aparece com uma área menor no caso da audição. Agora vamos para o próximo slide. Nesse caso, nós temos aqui a comparação do bipolar com o controle. A diferença significante para a visão é muito menor. Ela é significante, mas ela é muito menor a diferença entre grupos. E quando a gente olha na visão a curva ROC, vocês vejam que não está havendo separação no aspecto visual entre bipolares e as pessoas do grupo controle. Enquanto que, quando eu chego à direita no teste de desconforto sonoro, a diferença é mais marcante, o teste é significante, a diferença é significante, e vejam que, de novo, o triângulo aumenta muito a área e fica quase perfeito para a distinção no caso do bipolar. O que acontece, então?
a visão não está ajudando a separar o grupo bipolar, mas a audição está separando o grupo bipolar. E mais importante, tem resultado conexo na literatura de que o trato óptico visual da pessoa com bipolaridade não difere do grupo controle na sua espessura. E, no entanto, o trato do visual da pessoa com esquizofrenia, ela é menor, tem um calibre menor, ela tem menor espessura do que o trato da pessoa do grupo controle. Pode passar o próximo. Agora, no caso aqui, nós temos uma peculiaridade. Nesse caso, são pacientes de primeiro surto, tá? Só que, nesse caso, nós fizemos o paciente de primeiro surto do ANPEP, ou seja, o PEP, a partir de um tempo para cá, passou a ser separado provisoriamente entre doença afetiva e não afetiva, ou seja, bipolaridade ou esquizofrenia. E esse caso aqui é uma amostra, desculpem, eu não pus o N, mas é uma amostra de 94 controles, e de PEP nós temos da ordem de 37. Desculpe, eu acabei isso hoje, eu refiz os slides e esqueci de pôr o N. Então, vocês vejam que, na parte esquerda, onde está o visual, o PEP, o primeiro surto, está se parecendo com o triângulo da esquizofrenia, a distinção entre grupos. E quando a gente olha o desconforto sonoro, ele também está semelhante ao resultado para pessoas com esquizofrenia. Certo? Agora vamos passar para o próximo. Nesse caso aqui, eu queria chamar a atenção. Esse slide está em português, mas ele foi feito com dados do PEP antes da separação afetivo-não afetivo. E o que aconteceu? À esquerda, embaixo, está a esquizofrenia, com o padrão que a gente já mostrou. O triângulo quase perfeito para a visão e imperfeito é uma área menor para a audição. À direita está o que nós já observamos para a bipolaridade. Visão não distingue os grupos e o triângulo quase perfeito para a audição. O que nós tínhamos acima era o grupo PEP, que estava, de fato, pela curva aqui, vocês vejam, ele não estava tão bom para a visão e ele estava melhor para a audição. Quer dizer que, realmente, as pessoas, o PEP, que tinha tendência para bipolaridade, o primeiro surto que tinha tendência para bipolaridade, estava bem representado nesse grupo inicial do PEP, antes da separação bipolar e esquizofrenia. O que está faltando? Vamos para o próximo. O que está faltando no nosso estudo agora é começar a medir apenas os pacientes do ambulatório de bipolaridade para verificar o fechamento dessa hipótese nossa, certo? Então, aqui tem, de novo, aqui acima, esquizofrenia, a visão com o triângulo quase perfeito da curva ROC e uma área menor para a audição à direita. A bipolaridade, com a visão que não distingue os grupos, e à direita, a audição distinguindo muito bem os grupos. E aqui embaixo, o resultado para o ANPEP, que vocês podem ver que se assemelha ao da esquizofrenia. Falta, e no momento nós estamos providenciando a burocracia, para medir no ambulatório de bipolaridade, para ver se o perfil vai ser semelhante ao bipolar. O interessante desse teste é que nós podemos fazer esse teste repetidamente com pacientes ao longo do tempo e pode ser feita uma correção
no sentido do prognóstico da esquizofrenia ou no sentido do prognóstico da bipolaridade? Vamos passar para o próximo. Próximo slide. Então, a pergunta é, quando intervir? A nossa proposta é que a intervenção seja feita quando esses valores de sensibilidade visual e auditiva estão alterados, e quando o paciente já percebe que alguma coisa está errada com ele. Vamos para o próximo. E aqui eu queria fazer um aumento, se possível, no caso 10, tá? Ver se é possível aumentar e focar o caso 10. Nós temos o caso 10, essa linha amarela aqui, e esse caso 10 é um caso interessante, de pacientes do PEP. Veja que, no caso, aqui nós temos a visão na primeira coluna e a audição na segunda. O paciente, a paciente está com 6,8 de diâmetro, que é um diâmetro bastante alto, o máximo seria da ordem de 18 a 31, e ele já está ela já está em 6,8. E o máximo do som seria 10, e essa pessoa está marcando, como média dos sons, 9,2. Entretanto, pode aumentar um pouco mais o centro. Quando ela foi entrevistada pelo psiquiatra, aumentar novamente. Ela foi considerada coerente, organizada e lógica, tá? E ela estava não medicada. A pergunta que foi feita é por que não medicar o antipsicótico, mais especificamente o aripiprazol, em baixa dosagem, no máximo, inicialmente, 1 a 2 miligramas, no máximo 5 miligramas, se necessário for, por um período que vai tirar essa sensibilidade alterada e possivelmente reverte o quadro e ele não evolui para a psicose. Essa é a pesquisa que a gente está começando, que eu propus para o CNPq, mas infelizmente não recebi a bolsa, e essa pesquisa nós estamos começando no PEP, e estamos fazendo o Comitê de Ética para a Plataforma Brasil, para começar a medicar pacientes para sintomas sensoriais. Vamos passar ao próximo. Pode diminuir agora para esse aí. Obrigada por todo o tempo, pela atenção de vocês. E isso aqui é uma brincadeira da corujinha, que virou o mascote do laboratório, porque esse símbolo do olho era inclinado, e a corujinha tinha inclinação exatamente no símbolo que foi feito para o nosso laboratório. Muito obrigada a todos. Maria Lúcia, me ouve? Pode, eu estou te ouvindo bem. Muito, Júlia. Eu estou aqui de olho no chat, para ver se tem alguma dúvida, algum comentário. O pessoal está agradecendo a palestra. Aqui, gente, no auditório, Alice, você pode ir no curto, deixa eu ver se o microfone está ligado. Sim. Pegou aqui? Olá, Maria Lúcia. Um prazer estar aqui e poder lhe assistir. Está me ouvindo? Estou ouvindo, obrigada. Primeiro, assim, parabenizar a sua história e a sua luta e a sua pesquisa e a sua contribuição, que, sem dúvida, é de um valor imenso
incomensurável no sentido da prevenção, no sentido da integração, no sentido da possibilidade de reabrir e de integrar as pessoas que têm essa possibilidade e evitar que elas possam vir a adoecer. Mas a minha pergunta aqui é que algumas situações, algumas neuroatipias que não são exatamente, que não vão caracterizar o desenvolvimento de um adoecimento, como, por exemplo, o autismo. Há alterações da sensopercepção no autismo. E, independente dessas pessoas terem uma vulnerabilidade maior para abrir o surto psicótico ou não, alguns não abrem. E tem essa audição alterada, e essa sensibilidade, não só a audição, mas o olfato, algumas outras áreas da sensopercepção. Como fazer isto? Como distinguir isto? Como saber disso? Porque se a gente for fazer esses testes auditivos, a gente vai encontrar alterações da sensopercepção bastante significativas em autistas. Como distingui-los em relação a uma pré-psicose? Agradeço. É uma pergunta realmente que me distingue e me instigou e que eu acho que você tem condições de me ajudar a pensar nisso. Muito obrigada. Tá. Obrigada pela pergunta. Eu realmente vejo como um espectro contínuo do TDAH para o autismo, para a esquizofrenia. Há uma evolução de sintomas e, infelizmente, em dosagens diferentes, por isso torna tão difícil verificar o quadro. Mas a minha proposta é que a medição sensorial seja feita com os pacientes que buscam auxílio na psicologia e na psiquiatria, que estão funcionais, e porque estão funcionais, estão detectando algum mau funcionamento sensorial. E é nesse sentido que a gente vai distinguir do autista e dos demais, certo? Porque o autista não sei o funcionamento dele cognitivo, não necessariamente é o mesmo enquadramento. Mas no caso da pessoa estar funcional e ela vai se percebendo alterada e ela não sabe o que se passa, e ela começa a procurar o que está acontecendo comigo, essa que é a pergunta. No momento, eu estou escrevendo um artigo tentando descrever justamente toda essa hipótese teórica do que se passa na evolução, como eu vejo do processo, certo? Então, o que acontece? A pessoa começa a ter sua sensibilidade alterada, sua parte sensorial começa a ser conflitante e ela começa a mal interpretar a realidade em vários níveis. E é isso que eu estou tentando descrever na introdução do artigo, certo? Então, o objetivo principal seria detectar a parte sensorial alterada antes que a cognição se altere totalmente e sofra uma interferência. E, nesse sentido, é que eu vejo que a prevenção pode agir tanto antes quanto depois do primeiro surto. Porque depois do primeiro surto, a pessoa precisa se ajustar para não recair, e ela não vai recair se ela souber reconhecer esses mesmos sintomas, e se ela for medida novamente para acompanhamento. E quanto à medicação, eu tenho um comentário, que é muito complexa a medicação, mas como é que eu mantive a minha cognição? A minha cognição foi mantida não com uma dose única de antipsicótico o tempo todo, nem mesmo pude manter com o mesmo antipsicótico o tempo todo, e eu detectava agravamento de sintomas sensoriais, aumentava a dosagem. Diminuição dos sintomas sensoriais, diminuía a dosagem. Impregnação, diminuía a dosagem.
maior vulnerabilidade, maior nível de estresse, aumentava a dosagem. É claro que a Giovanice vai reclamar porque eu não fui a ela o tempo todo, mas o fato é que eu aprendi a me regular nessas dosagens. E o aripiprazol é bastante versátil para esse tipo de regulagem, principalmente a solução de 1 ml, 1 miligrama. Ela é muito versátil, principalmente para sintomas iniciais, leves e para prevenção. Não sei se eu respondi sua pergunta, mas eu vejo que o quadro é bastante complexo, é um jogo de muitas estruturas e muitos sistemas que interagem e sofrem com esse processo da psicose. Não estou ouvindo. Maria Lúcia? Agora estou. Obrigada pela fala, Maria Lúcia. Obrigada pela pergunta. Se relaciona com a vida das gente. Vocês saberem, vai ser uma depois, né, na fala da Giovanice. Vejam, obrigada por estarem aqui, né, até agora. Devido às fortes chuvas aqui na região metropolitana do Recife, a gente teve atrasos, tivemos problemas na rede, mas a gente acredita que agora a gente vai conseguir estabelecer, tentar recuperar um pouco o horário. Então, nós nos organizamos para à tarde, começar às 14h30, tá? Então, a gente tem ali um pouco mais de 1 hora, né? 1h15, pelo menos, para almoçar. O pessoal que está em casa, assistindo remotamente, nós vamos entrar em contato. Fiquem só atentos ao nosso Instagram, aos e-mails de vocês, certo? Que a gente vai disponibilizar um link para acesso à tarde. Tá? Mesmo que a gente não consiga alguma coisa nesse sentido, vocês vão assistir também pelo Instagram, sem problema nenhum, mas nós estamos tentando organizar para vocês assistirem via link em outra plataforma, tá? Uma plataforma melhor para esse tipo de evento. O pessoal, a FUNA está fazendo credenciamento, o crachá dos palestrantes já chegou, já está aí. Certo? Então, quem ainda não fez o credenciamento, parece que tem uma passadinha aqui na recepção para fazer, tá? E é isso, à tarde a gente se encontra aqui às 14h30. Muito obrigada, Alice, pela presença de vocês aqui e pela presença do pessoal que está assistindo remotamente. Tá? Até mais tarde. Eu queria aproveitar e agradecer a presença de todos. E explicar que eu estou aqui no hospital, como vocês viram, entrou enfermeira, sou enfermeira e tudo mais. Eu estou aqui me recuperando, saí ontem da UTI e espero sexta-feira estar presencialmente aí.